Eu tenho falado com muita gente no Brasil e tô vendo um ceticismo grande em relação ao coronavírus. E gente inteligente, não são terraplanistas nem nada, achando que é pouca coisa, que é histeria que vai passar rápido. Eu entendo essa necessidade de fechar os fatos do lado de fora e tentar achar que tudo vai ficar bem, né? Só que esses 1.200 casos que estão confirmados no Brasil, no momento que eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de março, são os mesmos que a gente tinha na Espanha aqui há 12, 14 dias atrás. E agora a gente está batendo aí nos 30 mil já. O Brasil está seguindo trajetórias de crescimento do corona similares aí à Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos. E todos esses países são muito mais desenvolvidos que o Brasil, né? Nenhum deles tem problemas de saneamento tão sérios quanto a gente tem no Brasil. Nenhum deles tem periferias com densidade demográfica tão grandes quanto a gente tem em várias cidades brasileiras. E nenhum deles, principalmente, tem no governo federal uma entidade que joga contra, que atua desinformando, né? Que tenta capar ali as habilidades dos governadores, das prefeituras de tomarem medidas contra o coronavírus. Mesmo o Trump, que começou com uma toada assim, né, de que esse vírus não é nada, já mudou de ideia, já tomou medidas lá. E no Brasil ainda não estamos vendo isso a nível federal, muito pelo contrário. Então, diante desse cenário, não há nenhum motivo para acreditar que o Brasil vai conseguir controlar a situação toda de uma hora para outra. Os países que conseguiram mais ou menos fazer isso, né, foram lá na Ásia, Coreia, Singapura e Japão, que no começo, né, ou pelo menos de forma mais rápida, tomaram medidas de isolamento social muito estritas e também de testes da população em massa, né? Por exemplo, na Coreia do Sul, cada caso que tinha confirmado, eles monitoravam todo mundo que teve contato com aquela pessoa, tentavam isolar todas essas pessoas e faziam um teste em todo mundo para ter um mapeamento muito bom da situação. O Brasil, em grande parte, não tá fazendo isso, né? Teve vídeos aí da polícia tendo que retirar as pessoas na marra das praias, né? Até 2 dias atrás tinha vídeo das pessoas pegando o ônibus lotado, velho. E também cultos evangélicos, religiosos rolando solto, com várias dezenas de pessoas ali num espaço pequeno, confinado, propício para a transmissão do vírus. Então eu te pergunto, qual que é o motivo para acreditar que o Brasil não vai chegar no mesmo nível desses outros países que eu citei antes? Que não vai chegar nos mesmos 25, 30 mil casos que a gente tem aqui na Espanha em questão de 10, 12, 14 dias? Qual o motivo para acreditar nisso? Eu espero não estar sendo alarmista. O meu objetivo aqui não é tentar desenhar um cenário apocalíptico, caótico, mas pelo contrário, levantar a noção de que esse é um assunto que tem que ser levado muito a sério, né? Não com uma levianidade como eu tenho visto muita gente levar no Brasil. E muitos jovens achando que essa doença só mata velho, então eu aqui tô sossegado. É fato de que a taxa de mortalidade para quem tem abaixo de 40 anos é cerca de ali 0,2%, muito mais baixo do que as pessoas que têm acima de 60, 70, 80. Mas isso não significa que você tá a salvo, né? Aqui na Espanha esses dias morreu um policial que estava em perfeita forma física, não tinha nenhum problema de saúde anterior e com seus 30 anos mais ou menos faleceu de coronavírus, né? Eu também vi um vídeo de um jovem, não era no Brasil, esqueci, acho que era algum país sul-americano, mas ele não estava tendo acesso a respirador, né, que muita gente precisa, e não conseguia respirar, cara. Dava uma agonia, era o guri de uma maca, assim, acho que eles tinham uns 18 anos, né, e ele ficava assim, tentando puxar o ar e não vinha, e não tinha equipamento para ele. Então não é porque você é jovem que você tá seguro, né, as suas chances de ter problemas sérios é menor, mas ainda assim você não tá, assim, imune ao coronavírus. O segundo ponto é que esses casos em massa, eles colapsam o sistema de saúde, né? Não sei se você percebe, mas assim, na Itália agora, só nesse dia que eu tô gravando aqui, o último relatório foi que morreram cerca de 800 pessoas de coronavírus em um só dia. Os casos de corona estão lotando os hospitais, né? E quando lotam os hospitais, as pessoas pensam que é só do coronavírus. Não! Vai faltar vaga, vai faltar leito, vai faltar respirador, tanto para as pessoas que estão com casos sérios de coronavírus, mas também para outros problemas de saúde. Não é só porque a gente está tendo uma pandemia de coronavírus que as pessoas deixam de ter ataque cardíaco, de se machucarem, de terem acidentes, de precisarem de cirurgias. Esses outros casos todos também vão precisar de hospital. E também vão precisar de leitos que não vão ter, de médicos que não vai ter, equipamentos que não vai ter. E terceiro que, cara, se você ainda não levou isso a sério, perceba que a crise do coronavírus vai quebrar toda a economia. Tá tudo parando, né? Os comércios pequenos estão fechando. Muita gente vai perder os seus empregos.
vai ficar sem dinheiro para comprar alimentos, para pagar contas básicas. Aquele cara do quiosque de pastel, a pessoa que trabalha numa loja de sapato ali, essas pessoas todas vão ser muito afetadas. Quantidade aí hoje em dia de motorista de Uber, né, que vai ficar aí sem ninguém para carregar, para dirigir. E então as consequências econômicas disso vão ser aí devastadoras. E se você não leva a sério, né, se você não fica em casa, se você ajuda na propagação do vírus, você está contribuindo com essa questão econômica, com esse desastre econômico. Você está contribuindo para os leitos nos hospitais ficarem cada vez mais superlotados e não ter espaço para quem realmente precisa. Não é só uma gripezinha. Ignora o idiota, não é uma gripezinha. Gente, comecem ficando em casa, beleza? E quando vocês estiverem em casa, eliminem da vida de vocês boatos de WhatsApp. Não dá pra se informar por boatos de WhatsApp. O pessoal, estamos em 2020, por favor. Percebam que nesse momento, quando o assunto é saúde, a gente tem que seguir pelo menos algumas fontes minimamente confiáveis, né? Não dá pra confiar só no blogzinho do fulaninho ou na mensagem que seu avô manda no WhatsApp. Né, por favor, siga alguns veículos de comunicação maiores. Quando é política, a pessoa pode achar que esse meio de comunicação está do seu lado ou contra, e aí você ignora ou fica a favor desse meio. Mas quando o assunto é saúde, todos eles, em geral, têm uma boa responsabilidade com a informação. Então siga meios de comunicação grandes, siga emissoras internacionais, siga a Organização Mundial da Saúde. E se você tiver que sair na rua, previna-se, por favor, não fica tocando em maçaneta, corrimão, tudo que você puder evitar pegar na mão. Se pegar, né, lava a mão com álcool em gel logo em seguida ou sabão assim que você tiver disponível. Não bota a mão no seu rosto de forma alguma. Chega em casa, tira a roupa da rua, já bota imediatamente para lavar, corre pro banheiro, lava a mão muito bem lavada, né, esfregando todos os cantinhos, a ponta dos dedos, essas partes aqui entre os dedos assim, e lava até aqui a metade do antebraço pelo menos, com sabão, né, com sabonete. Desinfeta a sua chave, o celular, as coisas que você tocou quando estava na rua, senão não adianta nada. E perceba também que esses 1.200 casos que tinham sido confirmados no Brasil são muito subnotificados. O que isso significa? Que a população, em grande parte, não está sendo testada, não tem teste para as pessoas, né? Eu vi aí 2 relatos, um de uma jornalista e o outro de um ex-deputado, que apresentaram sintomas totalmente compatíveis com o coronavírus, então estavam fazendo uma tosse seca pesada, tendo febre, né? E essas pessoas tentaram ir atrás aí, tanto aí em hospitais, clínicas privadas, quanto no SUS, e foram recomendadas a simplesmente ficarem em casa e jamais serão testadas, ainda que muito provavelmente elas estejam com corona, mas nunca vão entrar nas estatísticas oficiais de confirmados. Então esses 1.200 é gente que está muito mal, que conseguiu algum teste no hospital, ou famosos políticos que a gente sabe que para esses aí sempre aparece, né? O presidente do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é uma das referências no país em relação aos testes, onde eles estão conseguindo fazer teste de bastante gente, estimou que para cada um caso confirmado no país, a gente tem outros 15 que foram subnotificados, ou seja, nunca apareceram nas estatísticas. Se esse cara tiver certo, isso significa que no momento onde eu estou gravando esse vídeo, com 1.200 casos confirmados, a gente pode ter cerca de 18 mil casos já reais, de verdade, de pessoas que às vezes não estão nem sentindo os sintomas e estão indo para a rua, estão falando com algum familiar, com algum amigo e passando o vírus para outras pessoas. Por isso que é importante você ficar em casa. Então desculpa se eu estou parecendo alarmista, o que eu quero fazer é mostrar que esse assunto é sério, e o que eu estou achando é que em grande parte o Brasil não percebeu a seriedade do negócio. Não é à toa que os países no mundo inteiro estão se isolando, fechando tudo. E se você não se isolar, se você sair de casa e não levar a sério isso, você está contribuindo para todos os problemas que a gente comentou no vídeo. Então se cuide, se informe por fontes confiáveis, leve a sério e força, espero que tudo fique bem.